Olá, eu sou a Carolina Videira, presidente e cofundadora da Turma do Giló. Bem-vindos e bem-vindas ao capítulo 8 da trilha de aprendizagem Cuidando de Quem Cuida. Como esse é o nosso último capítulo, nós trazemos uma mensagem de conforto e força às famílias. Para isso, convidamos Lucimara Lopes, educadora do Instituto ICDH, para compartilhar suas experiências e vivências. Eu gostaria apenas assim de trazer nas experiências que eu vou contar aqui o quanto é importante a única crise que nós não podemos deixar afetar a nossa vida nesse momento, né, é justamente essa crise das relações humanas e que essas relações humanas sejam elas com as famílias que a gente cuida, as famílias que a gente tanto briga para serem incluídas dentro daquilo em que elas têm de direito e que dentro de todos os programas que são de direito dessas famílias. Ou sejam nas relações humanas que nós acabamos desenvolvendo dentro dos nossos ambientes de trabalho, que hoje estão à distância, ou alguns estão ainda na linha de frente dentro do setor social, atuando junto com essas famílias. E o mais importante são aquelas relações que nós desenvolvemos dentro das nossas casas, nessa instituição que nós chamamos ela de família, seja ela qual for. Essas relações nós não podemos deixar que nenhuma crise afete, porque nós precisamos, sim, continuar acreditando e continuar pensando que, além disso passar, quando tudo isso passar, essas relações, esses afetos, eles vão estar ainda muito mais harmoniosos e a nossa inspiração sempre vai ser a vida com respeito, a vida com dignidade. Nós recebemos aqui muitas famílias, seja no serviço de acolhimento, seja nos projetos do ICDH, e a grande fragilidade dessas famílias é o olhar de julgamento que muitas pessoas acabam tendo sobre elas, porque em algum momento das suas vidas elas não deram conta de cumprir aquele papel que é imposto pela sociedade. E o nosso dever nesse momento é acolher a angústia dessas famílias, é olhar para essas famílias com o olhar mais afetuoso que nós podemos ter nesse momento, seja ou em qualquer outro momento, e é olhar para a necessidade de cada um, sem desrespeitar a característica daquela família, a cultura daquela família e a identidade daquela família, sem querer colocar naquela família as expectativas daquilo que nós temos para a nossa própria família. Né? Então, nós precisamos acolher essas famílias, nós precisamos acolher essas necessidades e mostrar para ela o quanto ela é capaz de mudar, sim, a sua realidade, de interferir na realidade dos seus filhos e de fazer diferente, de lutar para que eles sejam adolescentes, sejam crianças, mas principalmente os adolescentes, eles tenham em nós um espelho de dignidade, um espelho de força, de garra, mas principalmente um espelho de amor, um espelho de afeto e um espelho de vínculo. O mais difícil em tudo isso é que nós percebemos que muitas famílias, elas, pelas próprias dificuldades, em alguns momentos elas acabam desistindo de olhar para os seus filhos com esse afeto, com esse carinho, com esse olhar, e a gente precisa mostrar para ela que ela é capaz de olhar para os seus filhos novamente, de reconectar aquilo que é mais importante, é o amor. Né? Só através do amor é que nós vamos conseguir não só levantar tantas bandeiras como a que nós queremos a partir do dia de hoje, ou a partir de todo o trabalho que nós desenvolvemos, mas é através do amor que a gente vai conseguir mostrar que a vida, ela é o principal. E seja de qual forma nós estamos superando tudo isso, o mais importante é que nós consigamos sempre estender a mão para essas famílias, para esses adolescentes, para que eles sejam capazes de um dia olhar para o futuro,
tendo expectativas diferentes, tendo perspectivas diferentes e tendo espelhos e modelos diferentes a partir do momento em que você fez com que a família olhasse para ele e ele pudesse olhar para a família com um olhar um pouco mais tranquilo, dizendo assim: olha, eu falho, eu erro, né? A gente muitas vezes a gente pensa que está acertando e nós não estamos, mas o que a gente não pode jamais é deixar de desistir. E como que é gratificante você lá na frente depois perceber que essas famílias elas se reencontraram, elas se reconstruíram e elas se reorganizaram a partir de um vínculo afetivo, a partir de relações humanas mais harmoniosas, a partir do respeito e a partir da sua potencialidade em buscar aquilo que ela tem de melhor, seja como for, né? A gente tem que parar de apontar para as famílias e tentar mostrar para elas aquilo que elas deveriam fazer, ouvi-las e acolhê-las, mostrando que elas são capazes, sim, e depois que tudo isso passar, que todas elas, de alguma forma, superaram. Então, o que eu queria deixar nesse momento para vocês todos, como uma reflexão, vamos cuidar primeiro das nossas primeiras relações, essas que estão no nosso lado no dia a dia, sejam os nossos filhos, os avós, os tios, as crianças, os adolescentes, né? Dentro do pouco contexto que a gente tem, nós não precisamos buscar muita coisa, nós não precisamos buscar um momento de lazer, nós não precisamos buscar equipamentos, né? Tudo isso a família já teve que buscar e se reorganizar para viver esse momento. Agora é o momento da gente buscar o afeto, porque o afeto não custa nada, né? O abraço, o bom dia, o olhar no olho, né? O perguntar, o ouvir, o acolher as necessidades de cada um. Isso retorna para a gente uma forma de amor tão sublime, que ao passo que nós cuidamos de alguém, nós estamos cuidando também de nós mesmos e nós com certeza estamos recebendo de volta todo esse afeto, todo esse carinho. Então, vamos cuidar de quem está ali pertinho de nós, vamos olhar diferente para todas essas pessoas, vamos olhar diferente para as nossas famílias e famílias, vamos entender que todos nós temos um limite. Nós não damos conta de tudo, mas nós somos capazes e conseguimos sim fazer tudo. E com quem tem adolescente, como nós temos adolescentes na instituição e nós temos na nossa casa, nós também somos pais, né? Como é importante a gente perceber a capacidade que os adolescentes têm de saírem de um momento desse, de uma crise, e assim, mas com muita criatividade, e como o adolescente ele tem uma alegria nata de viver. Nós não podemos deixar que eles percam isso, e nós temos que aproveitar esse momento tão lindo que é esse adolescer, que é esse desenvolvimento tão bonito, e trazer os nossos adolescentes para mais perto de nós ainda, para que lá no futuro eles também tenham como a grande inspiração a vida. Obrigada, Lucimara, pela sua fala e a vocês por estarem com a gente. Continuem assistindo às trilhas de aprendizagem da Turma do Giló e nos acompanhem nas redes sociais. @Turma do Giló.